Olá! Hoje, em particular, vamos estar lidando com uma pergunta tipo parte 3, que é o tipo de pergunta mais difícil que você encontra no exame IELTS Speaking. Nós aqui, como você pode ver, temos uma pergunta tipo parte 2 sendo a priori mostrada para você, mas é porque as perguntas tipo parte 3 são sempre relacionadas às perguntas que você tem na parte 2 do exame. Somente recapitulando, os primeiros 4, 5 minutos do exame Speaking você terá perguntas tipo parte 1, que são entrevistas, mas de fato voltadas aos fatos da sua vida, ou seja, com o que você trabalha, o que você gosta e não gosta sobre a sua área de trabalho, dentre outras questões envolvendo realmente o seu cotidiano. Questões depois, na parte 2, são nada mais nada menos do que um tema que será apresentado para você e você terá que se preparar durante 1 minuto para responder e depois você terá 2 minutos, entre 1 e 2 minutos para responder oralmente o tema apresentado. E perguntas tipo parte 3, em termos de dinâmica, são bem parecidas com as perguntas que você encontra na parte 1, no sentido de que são perguntas diretas, sem tempo prévio de preparação. A diferença é que elas são perguntas, bem mais abstratas, ou seja, de fato, que envolvem maior reflexão sobre o mundo em que vivemos, e, igualmente, são sempre indiretamente relacionadas ao tema apresentado na parte 2 do exame. Então, aqui temos um exemplo de pergunta tipo parte 2. Describe a day when you thought the weather was perfect. Descreva um dia em que você acha que o tempo estava perfeito. You should say where you were on this day, what the weather was like on this day, what you did during the day, and explain why you thought the weather was perfect on this day. Então temos aqui um tema tipo parte 2. Agora, se nós na realidade formos verificar a parte 3 relacionada, uma pergunta a ser perguntada para você logo depois de então você responder a este tema de parte 2, um exemplo seria: What types of weather do people in your country dislike most? Why is that? Então, definitivamente aqui temos um exemplo de pergunta que vai ser feita para você logo depois de uma pergunta que gira em torno de tempo, clima, não é? E vejamos essa resposta que você tem aqui, modelo, e depois nós vamos quebrá-la em partes para compreendermos o porquê que ela foi estruturada desta forma. E assim você saberá exatamente como responder, não somente este exato tipo de pergunta, IELTS Speaking, que definitivamente pode cair no dia do seu exame, mas igualmente como responder qualquer pergunta IELTS Speaking parte 3, pois este é o objetivo deste vídeo. Então vejamos. Where I live, it rains all the time and it is really cold there on such days. People hate it. I think that most people hate when it is rainy and windy at the same time because apart from the fact that they can't see anything and want to move forward, the pressure of the wind makes them go backwards, which is very irritating. Last month, for instance, during a rainy day, I couldn't use my umbrella because of the wind and my clothes got wet. Então, temos aqui a aplicação final do modelo de resposta que nós denominamos de OJE, que inclusive é o que nós sugerimos você também aplicar para a parte 1 do exame Speaking. A parte 2 do exame Speaking, você tem um tema e já vai definir a estrutura da sua resposta, como você mesmo viu. Você tem esses 3 pontos que definem a estrutura. Por consequência, você não tem muita escolha, você segue o que a estrutura define. Mas na parte 1 e na parte 3, que você tem essas respostas para perguntas bem diretas, você precisa idealmente de um norte argumentativo para você não se sentir perdido ou perdida, porque é muito fácil. Às vezes, inclusive, você na parte 3 pode ter questões bem abrangentes, como, por exemplo, como lidar com o racismo, não é? É um problema tão gigantesco que como lidar com o racismo não pode ser possivelmente respondido com somente uma coisa. É sempre um tema muito geral, global, macro. Agora, no dia do seu exame, quando uma pergunta dessa é feita para você, você não vai ter o luxo de dar uma resposta a 360 graus, múltiplos ângulos sendo abrangidos. O que você vai ter que fazer é selecionar um ângulo, idealmente o que é mais conectado à sua própria opinião pessoal de uma forma geral, e ir a fundo nele. E assim, priorizando de forma apropriada. E como que você estrutura este ângulo em particular que você escolheu? Através do OJE, para que assim você não seja perdido ou não se sinta perdido e tenha uma resposta com início, meio e fim definitivamente sólidos. Então, quebrando aqui, vejamos.
Where I live, it rains all the time and it is really cold there on such days. People hate it. A opinião. A opinião dada sobre a pergunta, sobre o contexto que a pergunta apresenta. Depois temos a justificativa. I think that most people hate when it is raining and windy at the same time because apart from the fact that they can't see anything and want to move forward, the pressure of the wind makes them go backwards, which is very irritating. Então, veja que temos aqui uma situação específica sendo ilustrada e igualmente servindo de justificativa para a opinião dada. E depois temos aqui a exemplificação. Last month, for instance, during a rainy day, I couldn't use my umbrella because of the wind and my clothes got wet. Então, veja aqui que um exemplo da sua vida foi dado, não é? E é sempre importante nós realmente termos em mente que não temos, em especial neste contexto de dar exemplos, a obrigação de termos compromisso com a verdade no dia do exame speaking. Ou seja, aqui você pode inventar. Não há o menor problema de você inventar até mesmo a sua resposta como um todo. Dar uma opinião que na prática não é sua, mas foi a opinião que você conseguiu formular. Não há o menor problema. O examinador não lhe conhece, nem realmente importa com o que você está falando, mas sim como você está falando, com qual clareza e estrutura. É óbvio que você não pode fugir muito da caixa para, na realidade, não passar a impressão que até mesmo você está fazendo gracinhas no dia do exame. Por exemplo, o examinador lhe pergunta: What do you think about space travel or space exploration? Ou seja, ele lhe pergunta: o que você acha sobre exploração espacial? Aí se você diz algo como, por exemplo, Well, I think that space exploration is amazing. I have some friends that live in Mars and they think that living there is just marvelous. And I am glad that people are going there now and we have this multiplanetary species. Ou seja, o que você está falando é, eu acho muito bom a exploração espacial, até porque eu tenho amigos que vivem em Marte e eles dizem que viver lá é simplesmente maravilhoso. Portanto, eu estou muito feliz que nós estejamos explorando outros locais do sistema solar, por exemplo. Isso seria algo interpretado com gracinha. Então, você não pode fugir muito do que é realista, do que é apropriado. Agora, nos limites do sensato, sinta-se à vontade para inventar à vontade. Isso não lhe retira 1/10 no dia do seu exame, tudo bem? Então, tem uma ótima prática e um ótimo desenvolvimento speaking. E muito obrigado.